Notícia de última hora. Vladimir Ilyich Ulyanov faleceu ontem, no dia 21 de janeiro de 1924. A causa oficial do óbito foi registada como doença incurável dos vasos sanguíneos, após já ter sofrido 3 derrames cerebrais graves. Hoje, no Jornal das 8, vamos recordar Lenin, antigo governante soviético. Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudónimo Lenin, nasceu dia 22 de abril de 1870 em Simbirsk. Foi um revolucionário propagador da ideologia comunista, teórico e político russo e um dos fundadores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, da qual se tornou o primeiro chefe de Estado. Serviu como chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e da União Soviética de 1922 até à sua morte. A sua teoria política, o leninismo, influenciou na formação e orientação dos partidos de esquerda mundialmente. A melhor forma de homenagearmos Lenin é recordando a sua última entrevista concedida há sensivelmente um ano ao Jornal da Noite. Boa noite! Hoje estamos aqui com o atual governante soviético, Lenin. Desde já, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui convosco. Hoje, nesta entrevista única, vamos ter a oportunidade de conhecê-lo melhor, conhecer a sua vida, a sua família, as suas inspirações. É verdade. Então, o meu nome é Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudónimo Lenin, e nasci em 1870 em Simbirsk. Lenin, fale-me sobre a sua família, a sua infância. Nasci numa família de classe média alta, no período czarista, ou seja, no período monárquico na Rússia. Desfrutava alguns benefícios da nobreza. Por pertencer a uma família de classe média alta, desde cedo tive contato com algumas ideologias políticas. O meu pai chamava-se Ilia Nikolaevich Ulyanov e era descendente de uma família de servos. Ele prosperou ao longo da sua vida e tornou-se um inspetor de escolas públicas. Mais tarde, obteve o status de nobre, um privilégio que somente cerca de 1,1% da Rússia possuía. Era um homem de opiniões liberais, acreditava na educação universal, num tempo em que ministros do czar chegaram a defender que os pobres só mereciam educação básica e mulheres nenhuma. A minha mãe, Maria Alexandrova Blanc, era professora infantil. Ela pertencia a uma família germano-sueca luterana que tinha descendência judia. Eu fui o terceiro filho de 8 filhos. Como foi a sua infância? Sei que a condição financeira da sua família permitiu que tivesse uma boa educação. Sim, durante a minha infância destaquei-me como um excelente aluno e obtive resultados excelentes. Era um leitor extremamente voraz e um estudante ultra dedicado. Divertia-me a jogar xadrez, vencendo batalhas a todos os meus oponentes. E terminei por ganhar uma medalha como aluno número 1 de toda a escola. Uau, muitos parabéns! E quais eram as visões políticas dos seus pais? Eles apoiavam a monarquia czarista? Sim, eles apoiavam. Tal como disse antes, tinham visões políticas baseadas no liberalismo conservador e ambos apoiavam a monarquia czarista. Afinal, a minha família gozava do status de nobreza e tinha boa vida. Tinha boa vida, porém tudo mudou. O que levou a essa mudança? A condição de vida da minha família mudou drasticamente com 2 tragédias: a morte do meu pai e a execução do meu irmão. São 2 tragédias enormes, sem dúvida. Consegue recordar essa altura da sua vida? Sim, em 12 de janeiro de 1886, o meu pai faleceu, vítima de hemorragia cerebral, aos 54 anos de idade. Um ano depois, mais precisamente no dia 4 de maio de 1887, o meu irmão mais velho, Alexander Ulyanov, foi condenado à morte por cumplicidade na tentativa de assassinar o czar Alexandre III da Rússia. O meu irmão estudava na Universidade de São Petersburgo, quando passou a frequentar grupos socialistas chamados Narodnaya Volya, ou seja, a vontade do povo. Imagino que a condenação do seu irmão marcou muito a sua vida. Como é óbvio, a morte do meu irmão marcou a minha vida e agiu como impulsionador para um engajamento político muito forte. Aconteceu com a família toda. A minha mãe e a minha irmã também passaram a apoiar seu maior envolvimento em questões políticas. Foi aí que começou a aderir aos ideais socialistas e a rejeitar a religião. Sim, até então eu não defendia os ideais do socialismo e era um jovem religioso. Mas depois da morte do meu pai e da execução do meu irmão, aderi aos ideais socialistas e passei a rejeitar a religião. Como é que a sua família ficou reconhecida, ficou vista depois destas 2 tragédias? Depois desses acontecimentos,
os Ulyanov, a minha família, foram isolados pela camada burguesa da cidade, o que provocou uma raiva direcionada aos nobres e liberais que eu alimentaria todos os meus dias. Para ter uma ideia, todos os dignatários da cidade, que um ano antes compareceram ao funeral do meu pai, nunca mais visitaram a nossa família. A má fama que a minha família carregou a partir de então foi um empecilho em vários outros momentos. Empecilho até no futuro da sua educação, segundo sei. Sim, devido à perseguição, a minha entrada foi rejeitada na Universidade de São Petersburgo. Tive de me contentar com a distante Universidade de Kazan, no Tatarstão, 715 km a leste de Moscou. Eu consegui, de novo, por muita insistência da minha mãe, um diploma da Universidade de São Petersburgo em 1890, sem nunca pisar nela. Ela conseguiu que eu pudesse prestar as provas para o curso de Direito, e estudando por conta, passei sem falhas. Depois estabeleci-me em São Petersburgo em 1893, trabalhando como advogado. E na altura já estudava os ideais socialistas junto a outros grupos revolucionários que se chamavam de social-democratas, certo? Sim. Nesse momento eu já era um socialista convicto e leitor voraz de autores da orientação marxista. O meu aprofundamento na teoria marxista e o meu envolvimento político nessa célula revolucionária fizeram com que eu escrevesse em 1894 um tratado político, o primeiro escrito por mim. Quem são os amigos do povo? Li que o seu estilo era calculado para provocar ódio, aversão, desdém, não para convencer, não para corrigir erros do interlocutor, mas para varrê-lo e à sua organização da face da terra. Foi a partir daí que começou a expandir as suas conexões políticas. Como? Adotei a ideologia marxista e viajei para a Suíça procurando expandir as minhas conexões políticas. Lá estreitei contato com exilados russos, em especial com o revolucionário e teórico marxista Georgy Plekhanov. Depois fui para Paris, onde me encontrei com o género de Karl Marx, Paulo Lafargue, que participava da criação e organização de um governo operário. Como é que voltou dessas viagens? Inspirado? Após essas viagens, voltei à Rússia com novas ideias e a bagagem cheia de literatura revolucionária e outras publicações ilegais. Quando é que começou a propagar as suas ideias? Comecei a viajar pelo país distribuindo esse material entre os trabalhadores grevistas. Porém, foi preso em 1897. Porquê? Fui preso pelo meu envolvimento com movimentos revolucionários e recebi como punição 3 anos de exílio na Sibéria. Por ser considerado um preso de baixa periculosidade, tive grande liberdade no exílio, recebendo visitas de amigos e até enviando cartas livremente. E também foi aí que se casou. No exílio, casei-me com Nadezhda Krupskaya, que também era engajada com a luta revolucionária, e nos mantivemos juntos. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social-Democrata Russo, POSDR, pelos marxistas russos, e o senhor aderiu ao partido. Qual era a sua função? Quando aderi ao Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, passei a atuar na organização do jornal revolucionário dele, o Iskra, significa faísca. Como a repressão do governo czarista era intensa, optei por fugir da Rússia e preferi organizar o jornal fora do país a partir de 1900. Um ano depois foi quando começou a usar o pseudónimo Lenin, certo? Sim, em 1901 usei pela primeira vez o pseudónimo Lenin, nome com o qual publiquei o meu primeiro grande desvio da ortodoxia marxista, Que Fazer, em 1902. Nesse texto, eu tracei um plano de ação derivado de um partido unificado, no qual todos exerciam um papel de acordo com o que fosse previamente decidido. E foi justamente esse ponto o causador de uma ruptura no Partido Social Democrata Russo. Eu defendia que só poderia ser filiado ao partido quem participasse ativamente dos trabalhos propostos. Eu queria colocar uma fronteira clara em quem era membro do partido e quem não era. Mas a sua ideia foi criticada por muitos marxistas. Porquê? A minha ideia foi muito criticada, uma vez que, para Karl Marx, a revolução devia ser realizada pelo próprio proletário, a partir do momento em que esse tomava consciência de sua classe e das contradições do capitalismo. Eu discordava e propus que essa possibilidade somente seria possível se os trabalhadores fossem organizados por um partido. Que medidas tomou para tentar causar essa revolução? Publiquei muito conteúdo teórico relevante nessa fase e incentivei a insurreição durante a Revolução Russa de 1905. Também fiz campanha para transformar a Primeira Guerra Mundial em Revolução Proletária,
tentando causar um colapso no capitalismo e substituí-lo pelo socialismo. O que aconteceu então em 1917? Quando o czar foi derrubado em 1917, estabeleceu-se um governo provisório. Eu envolvi-me na liderança da Revolução de Outubro e planeei a queda desse regime. A minha promessa de pão, paz e terra transmitiu esperança e liberdade para a população, colocando-me definitivamente no poder em novembro do mesmo ano. O que fez depois de subir ao poder? Entre as mudanças feitas, houve a nacionalização das terras na posse da aristocracia e da Igreja Ortodoxa, a concessão do poder aos camponeses para que os governos locais realizassem a reforma agrária, a ordem de que os povos não russos deveriam sujeitar-se à autoridade dos russos, entre outras. Todas essas novas medidas não resultaram em alguns problemas para o novo regime? Eu emiti uma série de decretos que impactaram o país em diversas frentes. Reformas sociais, territoriais, jurídicas, económicas e educacionais. As medidas beneficiaram alguns e prejudicaram diretamente outros, desequilibrando a sociedade. Mas tudo piorou em 1918, quando a fome atingiu muitas cidades e gerou violência, greve, mortes e desordem social. Qual foi então a solução encontrada para acabar com estes problemas? Após grandes revoltas de camponeses e marinheiros, foi instituída a nova política económica, ou seja, a NEP, em fevereiro de 1921. Qual era o objetivo da nova política económica? O objetivo era evitar o colapso total da economia e mesclar os princípios socialistas com capitalistas. O que aconteceu em 1922? Em maio de 1922, sofri um acidente vascular cerebral, um AVC, que causou paralisia do lado direito do meu corpo e fiquei temporariamente sem conseguir falar. Recuperei-me, mas em dezembro do mesmo ano sofri o segundo derrame. E foi aí que teve de se ausentar do poder. Sim, durante a minha ausência, Joseph Stalin ocupou o poder. Qual foi o impacto da implantação de um regime comunista na Rússia para as outras regiões do Império Czarista? Conforme eu idealizei, várias regiões do Império Czarista que tinham formado as suas próprias repúblicas uniram-se em busca de fortalecimento. E foi assim que foi oficialmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, no dia 30 de dezembro de 1922. E assim acabamos a entrevista ao Lenin. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo cá falar mais ao seu povo sobre si. Tem, sem dúvida, uma história de vida muito emocionante. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite.